Você sabe qual é a pergunta mais importante da sua vida? Vou fazer a pergunta mais importante da sua vida. Por que é a mais importante? Porque a partir da resposta a essa pergunta, toda a sua vida é interpretada. E a pergunta é a seguinte: quem é Deus? É isso mesmo. Essa é a pergunta mais importante da vida de uma pessoa. Quem é Deus? Por quê? Porque eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então você sempre vai se parecer com Deus. Então a pergunta é: quem é Deus? E se você tem uma visão distorcida de quem Deus é, você tem uma visão distorcida de tudo. Sabe, eu gosto muito de uma frase que o C.S. Lewis ele fala. Ele diz assim: olha, eu não passo o dia todo olhando para o sol. Não. Mas eu passo o dia todo olhando para tudo por causa do sol. Eu não passo o dia todo com os olhos fixos nele, mas eu passo o dia todo com os olhos fixos em tudo ao meu redor por causa dele. Então tudo é interpretado a partir dessa visão que você tem de Deus. É como se fosse essa lente aqui. Se a minha lente está suja, que no caso está um pouco suja, estou vendo aqui agora, todos os lugares que eu olhar vai ter essa mancha, sabe, da minha lente. Eu lembro, cara, você sabe a verdade. Sabe, a gente está tão preocupado. Agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, um tema se levantou com muita força, né, que é o fim dos tempos. Fim dos tempos é algo que a gente começou a conversar muito, né, esse clamor maranata, tudo que está acontecendo, essa questão da pandemia, essas guerras e rumores de guerras, tudo que está acontecendo no Oriente Médio, a gente ficou, cara, Jesus está voltando. E a gente começou a falar sobre o fim dos tempos. E é interessante quando você levanta o assunto fim dos tempos e você abre para perguntas, por exemplo, sabe o que as pessoas perguntam? Quem é o anticristo? Depois elas perguntam, o que é a marca da besta? É o chip? É o código de barras? É o QR Code? Não, é a vacina? O que é a marca da besta? E fica nessa conversa. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você for para Mateus 24, sermão escatológico, Jesus falando com os discípulos sobre o fim dos tempos, você sabe qual é o maior sinal do fim dos tempos? Ele vai dar vários, mas tem um que ele dá mais ênfase do que todos, que é o grande sinal do fim dos tempos. Você sabe qual é? O engano. O grande sinal do fim dos tempos é o engano. Você está aí tão preocupado com o chip, com a marca da besta, com quem será o anticristo, da onde ele vem, mas muitos serão enganados. Por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Deus, não conhecem o Pai, não conhecem a Cristo, não têm comunhão com o Espírito Santo. Portanto, quando se levantar os falsos profetas, quando se levantar um falso Jesus, quando se levantar o anticristo, muitos acreditarão. Por quê? Porque não conhecem. Sabe? E aí talvez você poderia dar desculpa, mas eu fui enganado, eu estava numa igreja, era um falso pastor e tal. Não vai colar essa desculpa, meu amigo e minha amiga que está aqui comigo hoje. Não vai colar essa desculpa. Você sabe por quê? Porque você gastou horas nesse YouTube. Você gastou horas nesse Netflix, você gastou horas nesse Facebook, nesse TikTok, no Reels, no seu Instagram, em tudo que você ficou consumindo. Você gastou horas. Não vai ter a desculpa, porque a palavra de Deus estava ali do seu lado, empoeirando. Você gastou horas, cara.